Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora nesse vídeo? Como eu falei, agora a gente vai começar a criar a regra aqui do nosso negócio. Vou fazer o seguinte, vou deixar um eco aqui, convertendo uma variável chamada response. E aqui em cima eu vou definir essa variável response como um array vazio, tá bom? Então, se a gente executar agora esse código, lá no nosso front vai receber um objeto vazio, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Primeira coisa, eu vou verificar se as variáveis existe preenchida e mostrar algum erro. Tem duas formas de a gente fazer isso. Primeira coisa, primeira validação, validar os dados no front ou validar os dados no back-end. Validar os dados no front-end é um pouco mais fácil, mas fica muito livre para o usuário alterar qualquer coisa. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, nesse campo aqui, uma validação do próprio HTML5, que é o required, no campo e-mail e no campo senha. Então, se a pessoa vir aqui hoje e tentar enviar o formulário, vai dar essa mensagem, preenche esse campo. Isso aqui é uma validação própria do HTML5. Então, existem várias formas de a gente fazer, personalizar esses retornos, enfim. Então, essa forma de validação no HTML5 é válida. O problema é que qualquer pessoa pode vir aqui no HTML, clicar aqui nesse campo e remover esse valor, porque o HTML é uma coisa exposta. Então, a partir do momento que faz isso, e a pessoa clicar aqui, ele não precisa mais digitar essa informação. Então, fica uma falha de segurança, uma vez que se a gente não fazer uma validação no nosso back-end. Então, qual é a forma correta de ser feita? Além de colocar aqui no HTML, também colocarmos aqui no nosso back-end essa validação. Então, uma forma que a gente pode fazer isso é verificar se a variável foi preenchida ou não e se existe. Então, são duas validações. Como eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu posso vir aqui e criar uma variável chamada erro e vou definir ela vazia. E aqui eu vou fazer o seguinte, se o erro for vazio, e esse empty é uma função própria do PHP, ele verifica se a variável é vazia, eu posso fazer o seguinte, está tudo certo, não tem erro, então segue normal. Se não, se tiver erro, eu posso fazer o seguinte, posso colocar aqui o response, recebe um array, eu coloco aqui um erro aqui, ó, coloco um status, posso colocar aqui false, e posso colocar aqui a mensagem, posso colocar aqui o erro, tá bom? E o erro eu vou definir um erro que eu vou definir agora aqui. Então, como eu vou fazer aqui? O erro, eu não falei sobre isso, mas tem como fazer uma concatenação utilizando ponto igual. Então, esse ponto igual aqui, eu vou concatenar várias informações de forma sequencial, ou seja, eu vou fazer uma verificação aqui, se o campo post, ou aqui o e-mail, for vazio, então vai ter um erro chamado informe e-mail. Informe o e-mail. Ponto e vírgula. E posso colocar aqui agora para ficar vazio. E essa verificação que eu estou fazendo aqui é um if ternário. Basicamente é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. If, vou copiar esse cara daqui. Vou copiar ele aqui. Vou colocar ele um else aqui. Então, basicamente é a mesma coisa. Estou fazendo erro, recebe ponto, e vou colocar aqui a mensagem. Então, seria essa mensagem, ou seria a mensagem vazia. Só que se a gente perceber, a gente fez aqui a mesma condição, só que ao invés de usar praticamente 6 linhas aqui, a gente está usando apenas uma linha. Fica uma linha só, então fica mais simples. Então, para isso, esse aqui é o if ternário. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui agora para o campo senha. Então, vou aqui password e vou aqui informe a senha. Então, feito essa situação aqui, se a gente voltar agora no nosso código lá, por mais que a pessoa venha aqui e remova o campo com required, eu vou remover aqui e vou executar. No nosso retorno aqui, ele está dando um erro aqui agora porque o config, ele não está encontrando o config. Então, deixa eu ver aqui. User login, tá na pasta acima, db.php. Qual que é o arquivo que não está conhecendo? Ah, tá. Deve ser o db aqui, ó. Deixa eu remover esse ponto e vou salvar aqui. Então, deixa eu remover aqui novamente o required daqui.
Vou remover daqui também e vou executar. Uma vez que executei, perfeito, está funcionando. Aquele erro que ocorreu lá é porque como eu estou na pasta no PHP aqui, quando eu estou na mesma pasta invocando o arquivo, eu não preciso passar o ponto e barra. No vídeo anterior eu falei sobre isso, mas parece que não precisa. Então, nesse caso aqui, removi aquele ponto, ficou tudo certo. Então, aqui, ó, tá retornando para mim a mensagem, informe um erro. Essa aqui é uma alternativa que a gente pode fazer dessa forma, tá bom? Esse aqui é um tipo, mas a gente pode fazer um outro tipo também, que é um pouco melhor, que é colocar esse erro como tipo array, ok? Então, a gente vai ter tipo array nele. E aqui, a gente pode fazer o seguinte, se count erro for igual a zero, esse count aqui está contando quantos elementos existem no array aqui. Se for igual a zero, não tem erro. Se caso tiver mais que um, então esse erro aqui, ele vai ter um array aqui de valores. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso pegar esses dados, posso pegar esse dado aqui, vir aqui embaixo e fazer o seguinte, ao invés de ter essa verificação, eu verifico se está vazio e aqui eu faço assim, ó, erro recebe essa informação. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Quando a gente usa esse recurso aqui, a gente declara uma variável array. Essa variável array, quando você quer inserir novos valores dentro dele, você pode simplesmente passar a variável, abre colchete, fecha colchete, ou seja, está informando que vai criar um novo valor nessa variável que já existe aqui anteriormente, e esse valor vai ser em forma e-mail. Então, ele vai ter duas posições nesse array dessa forma. Basicamente, isso aqui era a mesma coisa se a gente usasse o array push. A gente passaria aqui o nome do array e passaríamos aqui a mensagem. Então, essa forma de array push, de forma resumida, é essa forma aqui, tá bom? Então, isso aqui torna o nosso sistema um pouquinho mais dinâmico. Se a gente voltar novamente aqui e executar, vai ver que a mensagem, ao invés de ser um texto, virou agora um array que fica mais fácil para a gente trabalhar depois no front-end para exibir esses valores de forma um pouco mais bonitinha e mais organizada. Então, esse aqui é um exemplo que a gente pode utilizar, ou usando o if ternário, como eu mostrei, ou utilizando com o array, que é um formato, acho que um pouco melhor para a gente trabalhar isso, tá bom? Então, feito isso, a gente já tem o nosso arquivo base validando se o e-mail e senha existe realmente, né, se os campos foram preenchidos, e caso não foram preenchidos, vai mostrar uma mensagem de erro lá para o usuário. Então, essa tela de mostrar o erro, a gente faz no próximo vídeo.